Um dos tópicos desse canal é a leitura. A gente fala sobre livros às vezes, algumas coisas que eu aprendi com alguns livros. E hoje eu tô gravando esse vídeo depois da Páscoa, né? Então a gente tem um feriado que aconteceu esse final de semana e o livro que eu quero falar com vocês hoje é a Bíblia Sagrada. Muita gente que lê bastante costuma dizer que não tem um livro preferido, porque você conhece vários livros e você não tem um específico. Mas meu livro preferido é esse, tá? Se ele não existisse, eu falaria aquilo. Não tenho um livro preferido, porque existem muitos livros bons, mas para mim a Bíblia é, é um guia. E hoje eu quero conversar com você sobre por que você deveria ler a Bíblia. Não é porque eu quero te convencer que você tem que ler a Bíblia, mas são algumas coisas que na minha vida foram transformadas literalmente por causa desse livro, né? Então, a Bíblia Sagrada, se você não sabe, né, um livro, essa versão judaico, é uma versão judaica cristã. Então, a gente tem uma parte do Antigo Testamento que fala sobre toda a história, né, desde Gênesis, que conta como Deus criou o mundo, como Deus cria o primeiro casal, Adão e Eva, todos os animais, a natureza, a luz, a escuridão, enfim, como tudo foi criado. E aí ele começa a contar todas as histórias de todos os personagens bíblicos, né? E depois você tem no Novo Testamento a história de Jesus. Na verdade, a Bíblia inteira, a gente acredita que fala sobre a história de Jesus Cristo, mas no Novo Testamento é quando de fato Jesus é encarnado, vem para a Terra, e a partir de então ele começa a ter os 12 discípulos. E aí Jesus morre, ressuscita, por isso feriado da Páscoa, que acontece no Brasil aqui, né, e globalmente também. E aí ele ressuscita. Quando ele vai para o céu, né, ficam os discípulos, e aí a partir de Atos ali começa de fato uma igreja cristã, se a gente pode dizer assim. Se a gente pode dizer não, uma igreja cristã de fato. O que acontece? A Bíblia Sagrada é um livro que para muitas pessoas é um livro histórico, um livro ficcional, um livro religioso. Mas para mim a Bíblia Sagrada é um guia de vida, na verdade, né? E eu falo isso por quê? Porque para mim não existe um livro que contenha tanta sabedoria e ensinamentos sobre a vida quanto na Bíblia. Então, se você ler, por exemplo, o livro de Provérbios, você vai encontrar uma infinidade nos 31 capítulos, se não for errado, nos 31 capítulos de Provérbios, você vai encontrar uma infinidade de sabedoria, de pessoas que viveram, uma delas Salomão, que viveram aqui na Terra, que foram pessoas muito sábias e deixaram vários ensinamentos, né? A gente tem, por exemplo, aquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro que traz ensinamentos sobre dinheiro e sobre mentalidade com relação a finanças aqui na Terra. Mas o ponto é que a Bíblia aborda qualquer questão literalmente da vida. Então, a Bíblia aborda temas sobre tristeza, sobre amor, sobre felicidade, sobre falta, sobre abundância, sobre fé. Então, a Bíblia é um livro que para mim é guia. E se eu pudesse te recomendar, você fala assim, André, eu nunca li a Bíblia, ou talvez eu nunca li nada da Bíblia, né? Não é que você não lê a Bíblia inteira, você não leu nada da Bíblia. Eu te falaria para começar pelo Novo Testamento, para você conhecer de Jesus, né? Então eu faria para você começar já ali na parte de Mateus, Marcos, Lucas, João, também é um ótimo evangelho, são os 4 evangelhos, é muito interessante começar por lá. E se você quiser entender, né, como a gente está aqui hoje, o que que a Bíblia explica sobre isso, está lá em Gênesis, né? Então Gênesis, Deus conta, a Bíblia conta como Deus criou toda, como eu disse no começo do vídeo, tudo o que existe. Então, como ele criou os animais, como ele criou Adão e Eva, porque chove, porque existe o oceano, porque a natureza é assim, tá tudo explicado lá. E a partir de então começa-se a história da humanidade. Então, depois de Adão e Eva, você tem, né, os personagens bíblicos, e aí você tem Abraão, que de fato é o pai das nações, porque a partir dele vem toda a raiz que a gente acredita hoje, até Jesus. E o ponto principal sobre a Bíblia, para mim, é porque ela transformou a minha mentalidade, né? A Bíblia tem uma palavra, a gente, como os cristãos, usam uma palavra chamada metanoia, que é quando você tem uma, de fato, mudança de mentalidade na sua vida. Até peguei a referência do que eu tô falando aqui, tá lá em Romanos 12, diz assim:
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E uma das coisas que eu tenho refletido bastante sobre esse versículo é justamente a questão de trocar sua mentalidade e a maneira que você pensa. Se a gente analisar globalmente, cada país tem um certo vício em alguma coisa. A Alemanha tem o vício da eficiência. Se você olhar países, talvez, asiáticos, tem vícios religiosos. Os japoneses, por exemplo, né, existe uma certa cultura no Japão de honra muito forte. E o Brasil, por exemplo, tem isso com o prazer. Então, eu como brasileiro também, né, nós temos muito isso de um prazer, do imediatismo, dessa busca por coisas que vão satisfazer mesmo que a gente está procurando para agora. E o que esse versículo traz, que mexe muito comigo, é sobre isso de não colocar o prazer em primeiro lugar, porque as coisas não podem ser baseadas no prazer. Se o centro da nossa vida está no prazer, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque cada atitude que você tiver vai ser em busca de um prazer. E isso se esgota. Chega uma hora que você não consegue mais suprir esse prazer, porque fica insustentável. Não tem como literalmente você atingir isso. E isso tem totalmente a ver com o que eu sempre falo aqui no canal, né, os vídeos que a gente tem, as conversas que a gente tem sobre questão das metas, dos objetivos, porque é literalmente isso. Não tem como você alcançar grandes coisas. Não, e quando eu digo grandes coisas, eu não quero dizer, não tem como você, não é admiração do próximo, porque às vezes a gente confunde isso, né? A gente busca fazer alguma coisa para ter admiração do próximo. Mas quando eu falo de metas, objetivos e conquistar grandes coisas, é conquistar grandes coisas com você, né? Com você mesmo, coisas que você pode conquistar não para ter o aplauso do outro, mas para ter uma satisfação pessoal mesmo. E essa satisfação pessoal não é alcançada se não houver sempre por uma certa privação de prazeres temporais e prazeres imediatos. O prazer existe, o prazer é bom, mas ele é bom quando está no lugar certo, né? Se você coloca o prazer, a busca do prazer no lugar errado, você não vai conseguir conquistar grandes coisas, né? E esse é o ponto-chave. Esse versículo vai muito além disso, porque ele está falando sobre você mudar a sua mentalidade mesmo, sua mentalidade cristã e como você enxerga as coisas do mundo. Então é você deixar de ser esse escravo do pecado, escravo do prazer, e passar a ter a mentalidade de Cristo, uma mentalidade pautada nas coisas eternas, vamos dizer assim. E se você é uma pessoa que tem pouquíssimo contato religioso, ou você talvez seja um pouco cético, né? Como eu já fui muito cético no passado, para mim era muito difícil acreditar nessas coisas. Eu falava, meu, como pode acontecer isso, né? Como um ser humano veio na Terra, mas como filho de Deus e ressuscitou. Para mim era muito, muito uau, né? Que isso, muito difícil de acreditar. Se você deseja, por exemplo, começar a leitura da Bíblia nesse sentido, eu acho que você poderia manter isso que eu falei do Evangelho, ler Gênesis se você quiser também entender mais sobre a humanidade, mas leia Provérbios. Provérbios é o livro da Bíblia onde existe mais sabedoria. Acho que Jó também existe muita sabedoria, Eclesiastes, mas Provérbios é um livro de sabedoria mesmo. Então ele foi escrito com advertências, ensinamentos, conselhos para nós seres humanos que são atemporais. Então, se você pega, por exemplo, Provérbios, ele começa Provérbios falando do propósito, né? E aí ele fala advertências da sabedoria. Então, o escritor aqui de Provérbios 1 está se colocando no lugar, né? Ele personifica a sabedoria. Então, a sabedoria passa a ser alguém que comunica com você e conversa com você. Então, é muito legal a dinâmica do texto. E aí, já no capítulo 2, ele fala sobre o valor da sabedoria. O capítulo 3, conselhos da sabedoria. E aí, se a gente vai mais para frente, né? Pulando aqui um pouco, eu estou passando nas páginas. Mas, por exemplo, Provérbios 14, ele fala sobre mulher, né? Sobre a mulher sábia, a mulher segundo os olhos da Bíblia, né? Aí Provérbios 13 fala sobre o filho sábio, que o filho sábio ouve as instruções do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então, cada provérbio está falando sobre um tópico, só que assim, é um capítulo, mas dentro desse capítulo existe tanta coisa que ler uma vez cada um não é suficiente para você absorver tudo aquilo que contém, porque são muitos ensinamentos valiosos e poderosos, ensinamentos atemporais sobre isso. E por último, se você é uma pessoa que gosta de história, você fala, meu, eu gosto de história em geral, eu gosto de
história, sociologia, antropologia, tudo isso, a Bíblia é um livro que traz algumas narrativas muito interessantes. Por exemplo, se você vai no livro de Daniel, lá fala sobre o rei Nabucodonosor, que foi o rei que de fato existiu, né? E ele está contando a história ali de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele está contando essa história do que aconteceu com eles naquela época e fala sobre muitas coisas do rei Nabucodonosor, o que é muito interessante. A Bíblia também fala sobre Xerxes, né, que foi um outro imperador que existiu. No Novo Testamento, então, é super próximo de nós, porque é ali na época de Jesus, que dividiu o tempo, então hoje a gente vive depois de 2024, a partir de Cristo, então depois de Cristo, e 2025, perdão, 2025 depois de Cristo. Então, se você vai na história de Jesus, você vai ver que ele fala de muitos imperadores, líderes da época, religiosos da época que de fato existiram. E eu gosto muito dessa visão histórica que a Bíblia traz, porque a Bíblia está contando a história de um povo, né? E aí quando chega no Novo Testamento, nós, né? Eu não sou judeu, mas eu sou cristão. Então, eu tenho essa, de fato, adoção à fé cristã por meio de Jesus. Então, eu gosto muito desse fato que a Bíblia traz, dessa constatação que acontece. E se você é uma pessoa que gosta de história, gosta de filosofia, gosta de humanas, gosta de exatas, eu acho que a Bíblia é um livro, a Bíblia é um livro muito interessante porque ela aborda literalmente tudo. E o meu desafio para você é de que mesmo que você tenha uma certa resistência à leitura da Bíblia, por pensar talvez, é um livro religioso, é um livro daqueles evangélicos crentes lá do Brasil, mas se você ler a Bíblia, você vai desenvolver um outro entendimento sobre isso, eu te garanto. Porque da mesma maneira que você escuta alguém falar sobre alguma coisa, quando você tá lá no lugar, você pode ver alguém dirigindo. Quando é você que tá segurando o volante, você sente, você sabe que é diferente, você sabe a tensão que se passa, a atenção que você tem que ter também. Então, o meu desafio é esse. Leia a Bíblia, escolha um livro, não precisa seguir o que eu falei aqui necessariamente de regras, mas escolha um livro, pesquise sobre a Bíblia e não necessariamente queira ler rápido. Igual o que eu falei do livro do Antifrágil, por exemplo, do Taleb, no outro vídeo. É muito difícil você ler um livro uma única vez e absorver tudo. Você não vai fazer isso, né? A Bíblia, da mesma maneira, é um livro muito, muito grande, muito extenso, que exige uma certa paciência para compreender e uma jornada, acho que da vida inteira, para compreender um pouco do que está lá. Então, hoje eu quis falar com você sobre a Bíblia Sagrada. Comenta aqui se você já leu, se você gosta, se você não gosta. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.